Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Vanguarda, o programa da Jovem TV, a TV mais charmosa, mais inovadora de Cabo Frio. Uma proposta diferente de se discutir política, cultura, sociedade, história, tudo isso e muito mais em nosso programa Vanguarda, que está estreando hoje, sempre às segundas-feiras, às 16 horas, aqui na Jovem TV. E você também pode conferir o nosso programa no canal do Vanguarda, no YouTube. Basta você digitar canal do Vanguarda, canal Vanguarda, que aparece lá, o linkzinho do nosso canal, e você pode conferir os uploads toda quarta-feira ao meio-dia. Já vão estar lá também os nossos programas para que você possa compartilhar, para que você possa falar para os amigos, para que você possa ampliar cada vez mais essa nossa discussão. Eu sou o professor Paulo Cotias e é um prazer enorme iniciarmos esse trabalho diferente que nos propomos a fazer com o Movimento Vanguarda, com o programa Vanguarda. E por falar em Movimento Vanguarda, programa Vanguarda, o que é isso, na verdade? As pessoas já estão perguntando, já estão curtindo a nossa página na internet, já estão curtindo as nossas comunidades no Facebook, nas redes sociais. Você quer dar uma conferida do que é Vanguarda? Dá uma olhadinha ali na tela. Bota só na nossa produção, vai colocar o nosso blog, que é o www.movimentovanguarda.blogspot.com.br. No nosso site, né, tá ali a matéria de abertura, não podia ser outra, né, a estreia do programa Vanguarda, né, e lá você vai conferir o nosso canal, que aqui está com a marca de estreia no dia 22, que realmente é quando vai ser colocado o upload. E aqui você vai poder conhecer um pouco mais qual é a proposta do Grupo Vanguarda, né? O que é um movimento social, né, que tem por objetivo repensar práticas políticas, viabilizar a construção do socialismo em bases democráticas, que atua em três grandes frentes: a produção conceitual, né, de base socialista e progressiva, incentiva a constituição e participação de movimentos sociais de base e também vai trabalhar ativamente no processo político, partidário e eleitoral, apesar de não ser um partido político, trabalha em parceria porque tem uma proposta super diferente de se discutir e fazer política. Também no nosso site você vai poder estar acessando as nossas publicações, né? Tem sempre aí um bom artigo para a gente debater, para a gente discutir, vai poder se filiar ao Movimento Vanguarda, né? Super prático, não gera custo nenhum. Você vai poder aí estar com a gente. E tem também um outro lance aqui no site que é muito legal a sua participação. Volta lá para a gente dar uma olhadinha. É o Rede de Ideias, né? Você clica aqui e automaticamente você vai poder dar as suas contribuições para o Grupo Vanguarda. Você vai poder dizer, né, mandar sugestões para o Legislativo, mandar sugestões no âmbito executivo, nas áreas de saúde, esporte, transporte, mobilidade, ou seja, você que tem muita vontade de participar do ambiente social, político, filosófico, histórico, sociológico, quer dar sua contribuição na área da educação, na área da saúde, não pode deixar de participar desse grande movimento que é o Movimento Vanguarda. Tá legal? Então, confere aí, pessoal, é o www.movimentovanguarda.blogspot.com.br e aí você pode também estar acessando as nossas comunidades no Facebook, né, acessar o nosso Twitter também e ficar ligadinho com todas as nossas atualizações. E hoje, nosso programa de estreia, o tema não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar de voto, de cidadania, né, nosso grande embate nos dias atuais. Muitos têm questionado e talvez aí você que está me assistindo seja um deles que tenha ficado um pouco desesperançoso, né? Ficou ali meio chateado, perdeu um pouco o brilho, perdeu um pouco o encanto com relação ao voto, ao jogo político, e aí começa nas redes sociais a aparecer um monte de coisa que, na verdade, são sintomas de algo preocupante na sociedade brasileira. Muitos dizem que não querem mais votar, que não acreditam mais na força, no poder do voto, nem na sua efetiva contribuição para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa. É um sintoma um tanto quanto apavorante, já que, como nós vamos ver no programa de hoje, a conquista do voto, ela realmente
passou por altos e baixos e nos baixos ficamos um bom tempo aqui sem ter acesso a este grande instrumento de vontade popular, de fortalecimento da visão e da vontade do povo. Bom, um outro ponto também que nos causa muita preocupação é quando nós falamos de decepções no âmbito político, especialmente com as últimas notícias, nas quais todos já estão aí bem informados, corrupção, desvios de verba, problemas os mais diversos de malversação das verbas públicas, transações não muito bem explicadas no âmbito privado, isso sem falar, né, das decepções administrativas, de repente aquele que você depositou o seu voto de confiança tanto no Legislativo ou no Executivo não corresponde e faz com que as pessoas comecem a ficar um pouco descrentes e comecem a discutir política também, e isso é sintomático nas redes sociais, de uma maneira um pouco mais superficial. Nessa superficialidade, nós acabamos por perceber a defesa de algo que é indefensável nos dias atuais, ainda mais no ambiente histórico em que se insere o nosso país, que é a defesa, por exemplo, do retorno da ditadura, né, do chamamento às Forças Armadas para defender uma pseudo-ordem, uma pseudo-moral, uma pseudo-honestidade, como se esse regime tivesse sido realmente o bastião da legalidade, o bastião da igualdade, coisa que qualquer um que estude história um pouco mais a fundo, ou mesmo não tão a fundo assim, vai perceber que a história não foi bem essa. Então, defender regimes de exceção como solução para o jogo democrático que hoje encontra problemas, ao invés de consertarmos os problemas do jogo democrático, apelar para medidas de força, para medidas autoritárias. E aí, claro, muitos vão nesse embalo buscando, dentro dessas cabecinhas mais conservadoras que estão pululando por aí, o seu ambiente, o seu nicho eleitoral. E aí, já viu, se nós não nos cuidarmos, se nós não, talvez, levarmos a discussão política para um outro patamar, um patamar mais participativo, com mais conteúdo, muito provavelmente tenhamos muitas dores de cabeça. As ruas já estão falando, falaram ano passado, estão falando esse ano. Há grandes promessas de manifestações com relação à Copa, com relação a tudo que vem acontecendo de errado no nosso país, que dentro de um grande caldo comum precisa apenas de um pequeno detonador para fazer com que as pessoas manifestem o seu descontentamento. E aí, claro, nós temos também as mídias sociais, as mídias de massa, atuando para tentar dar um formato e direcionar os movimentos que, na verdade, são espontâneos da população. Mas hoje nós vamos falar de cidadania e de voto. O voto e a cidadania não estão casados à toa nesse programa, não foram escolhidos aleatoriamente nesse programa, porque é muito curioso o que acontece no Brasil. Muitos dizem, né, que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro vota mal, que o brasileiro entra a eleição, sai a eleição, elege as pessoas erradas, elege os piores, elege os mais mal preparados, elegem aqueles que vão prejudicar a coletividade, que vão prejudicar até ele mesmo, porque não vão saber governar ou não vão saber fazer jus ao mandato público. Bom, e utilizar esse tipo de argumento como defesa do fim do voto ou defesa contra a democracia não tem muito cabimento, mas tem uma raiz histórica interessante, a questão da cidadania. No Brasil, os direitos sociais, eles não costumam andar de mãos dadas com os direitos políticos. Então, por exemplo, na nossa historiografia, nós podemos observar, especialmente ao longo de toda a trajetória que vai desde o Brasil Reino até o Brasil Republicano, desde o Brasil Colônia até o Brasil dos dias atuais, que o direito ao voto, ele chegou na frente de vários critérios que definem atualmente, e já definiam até em tempos atrás, o conceito de cidadania. O que é cidadania e como é que ela pode estar relacionada ao voto? A cidadania, por exemplo, é a capacidade que a pessoa tem de estar inserida plenamente numa sociedade, com seus direitos e deveres assegurados, de existir como pessoa, como
cobrar isso, por exemplo, num Estado brasileiro, a época da colônia e a época do Império, em que a sociedade colonial era basicamente composta, primeiro, pelos senhores de engenho, ou seja, aqueles que possuíam terras, plantavam a cana-de-açúcar, que era o maior meio, maior produto explorado aqui explorado no Brasil, com vistas ao mercado europeu, monopolizado pela metrópole portuguesa. Depois você tem os grandes proprietários de terra, não necessariamente aqueles que possuíssem engenhos, mas eram grandes proprietários de terra, e toda a elite menor que fica marginalmente colocada ao redor desses grandes senhores, e, por fim, aqueles que não são cidadãos, não eram considerados como parte integrante da cidadania de época, que são as mulheres. Não tinham voz, não tinham voto, não tinham vez. Os índios, que também não contavam com nenhum tipo de consideração enquanto membros iguais dentro de uma sociedade, com direitos, com deveres, enfim. Negros, escravizados, também não eram considerados cidadãos. Então, dentro de um ambiente como esse, é difícil compreender como o voto, que já acontecia desde aqueles tempos, como nós vamos conversar, como o voto ele pode atingir, como ele pode chegar a refletir o amadurecimento da vontade da maioria, da população. A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Claro, quando você tem um ambiente, um cenário como o do Brasil colônia, em que a maior parte da população era composta por escravos, ou seja, a grande maioria, né, a maioria, as pessoas que compunham as classes populares, majoritárias dentro daquela sociedade, ou eram brancos pobres, livres, mas brancos pobres, num ambiente em que o voto era medido pelas posses que as pessoas tinham, era o chamado voto censitário, o voto direcionado àqueles que poderiam demonstrar uma renda que o fizesse ser considerado cidadão. Aqueles que não possuíam não tinham direito, era o caso dos brancos pobres. Também não votavam, obviamente, escravos, também não votavam as mulheres. Então, quem decidia as coisas? Quem controlava esse ambiente? No Brasil colônia, havia o hábito de se eleger as câmaras, né, especialmente nas vilas. As vilas mais populosas, então, eram as mais concorridas. E quem governava essa vila era justamente essa Câmara, que era responsável por deliberar sobre os problemas que apareciam, sobre as necessidades, sobre a produção, sobre a economia, a sociedade, todo o dia a dia. Como hoje nós temos prefeituras e Câmara dos Vereadores, temos o governo estadual, temos a Assembleia, temos o governo federal, temos o Congresso. Naquela época, basicamente, a Câmara fazia, às vezes, de poder executivo, poder legislativo, sem tanta autonomia, né, em virtude de sermos uma colônia ainda subordinada a Portugal, mas como Portugal não tinha nem efetivos e nem condições de ter os olhos tão perto aqui da nossa realidade, as câmaras dos homens bons acabavam, né, assumindo poderes maiores até daquilo que, de fato, poderiam assumir. Quando eu falei homem bom, você pode aí ter estranhado. Quem eram os homens bons? Eles eram bondosos, eram caridosos, eram pessoas de bem? Não necessariamente. O homem bom, dentro da história, ele é aquele chamado, né, de época homem bom, aquele que é o grande proprietário, aquele que tem a renda, aquele que tem a terra, a renda medida em terra, aquele que tem escravos, aquele que consegue exercer o poder de mando dentro daquela sua comunidade. São essas as pessoas que definiam, né, a vida política colonial. Então, como é que se elegiam os demais cargos das câmaras? Através das listas. Esses mesmos cidadãos votantes cochichavam, né, no ouvido do escrevente, né, do escrivão ou do escrevente lá do momento. Então, computava os votos, né, dessas pessoas e os três principais, faziam as escolhas dos demais componentes
das câmaras. E isso, obviamente, fazia com que o poder ficasse concentrado nas mãos de pouquíssimas famílias, que faziam com que o poder, na verdade, fosse não um reflexo da vontade do povo, e sim o reflexo da vontade dessas mesmas elites que passaram a legislar e passaram a fazer com que toda a política, todo o aparato político fosse convergente aos seus próprios interesses, à manutenção dos seus próprios interesses. Então, o Brasil colônia, na verdade, existia o voto, sim, existia. No entanto, não era uma democracia. No entanto, o voto não refletia ali a vontade popular, não refletia uma pré-condição de cidadania. E isso vai mudar um pouquinho? Vai. Lembrem um pouco da história que o rei de Portugal, o futuro rei de Portugal, Dom João VI, ainda na época quem era a rainha de Portugal era Dona Maria I, que já estava com sérios problemas já comprometendo a sua sanidade mental. Dom João e toda a família real têm que fugir de Portugal às pressas em 1808, já que as tropas de Napoleão já estavam chegando, sendo lideradas pelo general Junot, estavam chegando já a Portugal, já na iminência da invasão, e como Portugal tinha um pacto com a Inglaterra, um pacto antigo, que envolvia não só a proteção mútua, né, muito mais da Inglaterra para Portugal, obviamente, mas ajuda militar mútua e também um forte laço comercial entre as duas nações, a Inglaterra banca o projeto de levar a família real para o Brasil, e a transferência da corte para cá acontece em 1808, sai em 1807, chega em 1808, e com a chegada de Dom João aqui no Brasil, e mais especificamente em Salvador, depois no Rio de Janeiro, uma série de medidas são tomadas que acabam com o Estatuto Colonial. O Brasil deixa de ser formalmente uma colônia, mais à frente vai se tornar um Reino Unido, o Reino do Brasil, unido ao Reino de Portugal e ao Algarve. Ora, isso tem muita coisa a se dizer, porque, na verdade, você sai de um antigo sistema de dominação em que colocava a colônia obrigada a apenas comercializar com Portugal e seguir suas ordens, a se tornar a sede de todo o Império Ultramarino português, podendo comercializar com todas as nações, leia-se nesse período a Inglaterra, que ganhou grandes vantagens durante todo esse processo, mas aqui estava agora o rei de todo o Império Ultramarino português reinando no Brasil. Ora, isso para nós vai trazer um certo desenvolvimento, já que Dom João precisa de escreventes, precisa de letrados, precisa de funcionários para tocar o dia a dia da sua administração, e alguns investimentos vão ser feitos nesse sentido. Claro que as desigualdades sociais continuam extremamente aprofundadas. Não pode-se dizer que virou uma sociedade libertária, igualitária, porque não virou. Né? E as eleições, né? E o voto? O voto vai aparecer no governo joanino justamente já no seu ocaso, quando Dom João já é obrigado a retornar para o Brasil em 1820, porque lá em Portugal acontece a chamada Revolução Constitucional do Porto, em que já estava demorando, os portugueses achavam já complicado esse negócio do rei de Portugal não retornar para reinar no país sede, tendo em vista que Napoleão já havia sido derrotado já há um bom tempo. Bom, frente a esse cenário, Dom João não tem escolha. Ele também, para essas cortes que vão se reunir, que decretaram uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição do Reino de Portugal, a eleger também representantes das colônias. E o Brasil passa por esse processo eleitoral, um processo em 4 etapas, em que você saía de eleitores menos qualificados até eleitores mais qualificados que pudessem realmente representar o Brasil nas cortes portuguesas. O Brasil tinha quase 70 vagas, aproximadamente 70 vagas, não ocupou todas elas, ocupou bem menos e teve um efetivo praticamente de 2-1 nas cortes portuguesas, o que fez com que a gente não só não fosse representado, como também deu margem à ambição da recolonização portuguesa. E aí um grande problema passa a acontecer para Portugal e para nós antecipou o que nós vamos conhecer futuramente como independência do Brasil. Então, esse jogo político que vai acontecer durante todo esse processo reflete que, apesar da existência
do voto, nós não tínhamos necessariamente o reflexo do voto como garantia de cidadania e a cidadania como reflexo do ato de votar. Vamos dar mais uma conferida aqui na nossa tela para a gente poder entender melhor esse processo daqui por diante? Coloca aí, por favor. Então, cidadania e voto, já conversamos um pouco sobre como esse processo aconteceu no Brasil colônia. Vamos agora dar uma olhadinha, né, em todo esse processo, como ele ocorre no Império. Né? Aqui o voto no Império, a Constituição Brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 1824, definiu as normas do sistema eleitoral, instituiu a Assembleia Geral e as duas casas do Legislativo, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados. Os representantes eram eleitos pelos súditos do Império. Na época, o voto era obrigatório, mas só podiam votar homens com mais de 25 anos de idade e com uma renda anual determinada. Não tinham direito a voto as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e os escravos. Então, olha só, voltando aqui. Olha só, pouca coisa muda, né, em termos de representatividade. Claro que se amplia bastante. Apesar do voto ser censitário, ou seja, o voto determinado por uma quantidade mínima de renda, a renda possibilitava mesmo a participação de uma camada maior de pessoas do que na época do Brasil colônia, na época do Brasil reino. Claro que a Assembleia Geral, as casas legislativas, o Senado, a Câmara dos Deputados, elas, obviamente, vão refletir os interesses das elites locais. Elas vão ser compostas não de membros das classes populares, porque, como nós vimos, né, o voto, ele, na verdade, ele era um privilégio de poucos, né, de poucas pessoas que tinham a capacidade de acessar esse instrumento. Agora, um outro dado interessante para nós pensarmos é com relação a soldados, índios, escravos e mulheres. E mesmo aqueles que podiam votar, né, ou seja, homens, tirando todas essas categorias que eram consideradas categorias menores ou marginalizadas na sociedade, nós tínhamos também, dentre aqueles que podiam votar, ainda a não obrigatoriedade da alfabetização. Ora, então você pode pensar, como numa discussão de cidadania, como numa discussão a respeito dos direitos, dos deveres, do desenvolvimento, das necessidades que um país, que uma cidade possa ter, você delega às pessoas que não têm acesso a essas informações a capacidade de votar ou não votar. Então, esse é um dos grandes sintomas de um processo que antecipa, como nós estamos aqui percebendo, em 1824 não foi diferente, que antecipa um direito, mas não oferece as pré-condições para que ele se realize de forma plena. E aí a gente cai também num outro grande problema, já que continuavam sendo um jogo em que elites votavam em elites, né, nós tínhamos também um enorme contingente de pessoas que tinham os seus interesses absolutamente negados, absolutamente obscurecidos, que é o caso aqui especialmente dos escravos. O Brasil foi o último país a eliminar a escravidão e, com isso, causar uma fratura social até hoje muito sentida, que marginaliza as pessoas afrodescendentes, né, os afrodescendentes em geral, o que nos leva hoje a tomar uma série de medidas compensatórias e macroestruturais para tentar evitar a grande distorção que ainda encontramos na atualidade. Agora, se você pensa que na República mudou muita coisa, vale a pena dar uma conferida. Olha a tela aí, olho na tela. O voto republicano. Já na República Velha, a Carta Magna de 1891 garantiu alguns avanços políticos, entre eles o presidencialismo e o voto aberto, já que a monarquia fora derrubada em 1889. Essa época ficou marcada como a Era do Voto do Cabresto,
dos currais eleitorais e dos fósforos, na qual homens maiores de 21 anos e alfabetizados tinham direito de escolher seus representantes, mas muitas vezes sofriam pressão dos coronéis e candidatos influentes para votar. Então, voltando aqui, a República ela derruba a monarquia em 1889. Na verdade, a queda do imperador Dom Pedro II ela foi antecipada com uma medida que já era para ter sido tomada, e como eu falei, o Brasil foi o último a tomar, que era o de eliminar a escravidão. Havia uma preocupação muito intensa, e era uma preocupação vinculada à cidadania na época, se o Brasil forma ou não forma uma nação. Na verdade, o que era o Brasil na época? Já que negros, índios e negros majoritariamente associados a pardos, aos mestiços da época, se eles representavam praticamente a metade ou pouco mais da metade da população, e essas pessoas não eram representadas, não se faziam representar, não eram de fato consideradas membros ativos daquela comunidade, o que dizer do Brasil? O que era o Brasil, na verdade? Que nação é essa? Que país, que Estado era aquele que se constituía nessas bases? Então, ao declarar extinta a escravidão, Dom Pedro, por meio da princesa Isabel, acaba fazendo um ato, que já estava demorando muito para fazer, já deveria ter sido feito, mas ao mesmo tempo, ele, apesar de ter sido muito festejado pelo país todo, a não ser pelo único segmento que ainda dava sustentação a ele, e não apoiava os projetos republicanos, que eram os grandes proprietários de terra, as elites, as antigas elites agrárias, que ainda trabalhavam utilizavam o trabalho escravo. Bom, para nós explicarmos também o que é interessante, os currais eleitorais e o voto de cabresto eram, na verdade, maneiras, subterfúgios das elites, aquelas mesmas elites de antigamente, de controlarem a ferro e fogo o voto, de controlarem a ferro e fogo os seus interesses, manipulando as eleições, colocando mesmo pessoas dentro de grandes currais, de grandes cercados, e dando a elas comida, bens, dinheiro, transformando a eleição num grande ambiente de corrupção. Os fósforos, na verdade, eram aqueles que se faziam passar por eleitores, que ainda tinha isso. Uma pessoa podia votar em diferentes urnas, se apresentando no lugar de outras pessoas. Era uma fraude atrás da outra. Então, nesse período, começou-se a repensar o direito ao voto, começou-se a repensar, já que havia um avanço da questão do alfabetizado, mas a formação dos currais eleitorais ainda colocava nas mãos dos grandes coronéis, ainda colocava nas mãos dos poderosos a capacidade de escolher os destinos da população. Essa é a primeira parte da nossa conversa a respeito de cidadania, de voto e de democracia. Esse é o nosso programa Vanguarda. Na próxima segunda-feira, nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Nós vamos falar de cidadania e voto na era Vargas, cidadania e voto no regime militar, na redemocratização. Momentos importantes de serem pensados, momentos importantes de serem estudados, e nós vamos concluir esse nosso bate-papo no próximo programa. Você confere aqui na Jovem TV às 16 horas, segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado. Não deixe de conferir a gente em www.movimentovanguarda.blogspot.com e visitar o canal Vanguarda, que esse programa vai estar lá. Participe das nossas discussões, mande sugestões, interaja com a gente. Eu sou o professor Paulo Cotias e esse é o programa Vanguarda aqui na Jovem TV. Um abraço, tchau.